pessoas, como vai? Tudo bem? Estamos aqui de novo, mais um podcast, o nosso Scale News. E hoje, como a gente vem fazendo nos meses que vocês vêm acompanhando, a gente também tem um convidado, olha só que legal. Eu estou aqui com o Luiz, que vocês já conhecem. Tudo bom, pessoal? E eu estou aqui com o Ricardo. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, e vocês? Tudo bem, Solange? Tudo bem, Luiz? Tudo jóia? O Ricardo é o nosso consultor, o nosso amigo, contador. E, Ricardo, se apresenta aí para o pessoal, fala aí o que você faz, quem é você na fila do pão, como você atua na área de contabilidade. Manda seu recado. Bom, sou o Ricardo Monteiro. Primeira vez, então, obrigado aqui pelo carinho do convite de vocês. Estou super feliz, fiquei super lisonjeado. Eu sou profissional da área já tem um tempo, eu me formei em contabilidade, depois eu fiz administração de empresa, também fiz gestão comercial. 4 especializações, estou terminando o mestrado agora e venho atuando na área já tem um tempo. Fui administrador de um escritório contábil por muitos anos, o qual era para eu ter sido sócio, mas acabou não dando certo, porque era uma empresa familiar. Depois acabei montando minha própria consultoria desde 2020. E desde então, o foco principal é ajudar empresas contábeis, os empresários, porque eu sei quais são as dores, né? Eu passei pelas dores, eu tive muito aprendizado que eu tive lá com a equipe, no dia a dia. Erramos muito, obviamente, corrigimos muito, acertamos muito também. Então, hoje eu ajudo empresas contábeis no meu próprio setor e tudo mais, que é onde eu me sinto bem. Mas ajudo outros tipos de empresas também. Então, esse é um pouquinho do Ricardo. Sou professor acadêmico também, dou aula na FGV e na Anhanguera. E estou na carreira de conselheiro agora também, que deve se consolidar em 2026 e 2027. Então, estamos aí trabalhando e estudando um pouquinho. Preparadíssimo, como vocês podem ver, né? E aí, Luiz? Não, hoje, pessoal, a gente trouxe o Ricardo aqui também para, além dele contribuir com a ScaleU, né, dentro do escritório, trazendo todo esse conhecimento que ele tem, a ideia é mostrar para vocês o behind scenes, né? É olhar os bastidores da ScaleU, mostrar um pouquinho para vocês tudo que a gente está fazendo ali dentro, né? Até chegar no ponto que é a especialidade do Ricardo, que é estratégia, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre tudo que está acontecendo na ScaleU, tudo que o Ricardo vem nos auxiliando, né, e nos apoiando para gerenciar a ScaleU em si, né? Até chegar na parte de estratégia, que acho que é o momento atual que todo mundo que está pensando em 26, né, com todas as mudanças que vem por aí, é o momento de pensar na estratégia, né, Sol? É isso aí. A gente vai falar um pouquinho por trás do contador, que a gente chamou. Então, o episódio de hoje é por além do contador, né? O que vocês não veem. A gente vai contar tudo aqui que vocês não veem. Então, a ideia é trazer para vocês o que a nossa preparação, como que a gente chega até aqui para atender você, nosso cliente, que é a pessoa mais importante para nós, mas para a gente poder chegar e falar com tranquilidade da sua empresa, a gente tem uma grande preparação por trás, né? Então, é sobre isso que a gente vai falar. E vamos começar por onde, Ricardo? Solange, você que lidera tudo aqui, né? Vamos lá. Meu Deus do céu, vocês viram, né? Não pode deixar eu assim mandando, não, hein? Então, Ricardo, eu estava pensando, porque um dos grandes desafios da gente é buscar um sistema contábil que nos atenda, ou seja, faça o nosso trabalho, as apurações, mas que converse com o sistema do cliente, que sabe Deus que sistema que é, né? Como a gente pode fazer uma boa escolha de sistema? Você pode dar umas dicas? Olha, Solange e Luiz, não tem uma regra, né? Eu acho que os sistemas contábil, principalmente no nosso país, nós somos regulados. Nós temos uma legislação. A legislação vem de cima, ou seja, vem lá do governo. Então, o governo traz para a gente as diretrizes, o que nós temos que entregar, porque ele precisa da fiscalização, ele precisa das informações, como eu falei, nós estamos num país regulado. E o sistema tem que comportar essa legislação para a gente. O cliente é o nosso, como eu já falei, é o nosso cliente, e nós terceirizamos esse trabalho para ele. Então, o que era para estar lá dentro da empresa dele, obviamente dentro de um contexto nacional, não dá para cada empresa ter um contador.
Até porque existe uma profissão regulamentada, existe valores, existe um custo. Então, a empresa contábil nasce dessa necessidade de auxiliar a empresa e trazer isso para dentro do nosso escritório. Com isso, as empresas de softwares nasceram também, entendendo que o que vocês estão fazendo lá para eles? Nós estamos fazendo fiscal, nós estamos fazendo contábil, nós estamos fazendo a legalização. Então, tem toda essa legislação que veio para dentro desse sistema. O que acontece é que o sistema ao longo do tempo, foi subindo, eles foram melhorando. Né? Então, hoje nós temos vários campos ali. Nossa, e que nos como ajudam cresceu, muito. hein? Como cresceu. Tem várias empresas no mercado hoje. Então, o que acontece? Nós temos que ter esse sistema que fale com a gente para nós entregarmos para o governo. E, concomitantemente, nós temos que entregar informações para o cliente também, para que ele possa gerenciar o trabalho dele. Acoplando tudo isso, acho que nós conseguimos entregar um trabalho legal para o cliente. Eu me lembro de um detalhe uma vez, eu estava trabalhando para um cliente, terceirizado, obviamente, como empresa contábil, e eu mandei a pesquisa de satisfação para ele, e ele devolveu a pesquisa de satisfação dizendo que não gostava da letra do meu software. Eu falei, cara, como que é esse negócio? Não gosta da letra do software, né? Ficou aquele negócio engraçado, aquele negócio meio esquisito. Como assim não gosta da letra? Não gosta... Não. Ligamos para ele, como tínhamos os relatórios, ISO e tudo mais. E ele falou, cara, eu não gosto da letra. Você precisa mudar a letra. Eu falei, cara, tá aí um negócio interessante. Eu não consigo mudar, mas vou ligar para o fabricante para ver se ele consegue mudar a letra do relatório e ver qual que é o impacto que isso dá. Obviamente, o fabricante falou que não ia mudar a letra, porque tem toda uma diretriz para mudar essa letra. Então, não deu certo, mas olha só como é que é o negócio. Ele lia o relatório. É isso que eu quero enfatizar. Foi engraçado o item da mudança, mas ele lia o relatório. Ele fazia o gerenciamento. Nós ensinamos ele a ler o DRE, nós ensinamos ele a ler o balanço. Aliás, porque ele queria, né? Nós ensinamos no sentido dele nos procurar para fazer. Então, é importante que esses relatórios saiam simples. Não questão de letra, engraçado, sim, né? O tópico. Mas precisa ser simples para o empresário, porque ele não é do nosso dia a dia. Isso me trouxe, assim, a gente precisa do sistema que a gente vai buscar no mercado, né, Lu? Mas eu e o Luiz, lá na SKU, você sabe disso, a gente também está desenvolvendo sistema que nos atenda, né, Luiz? Conta aí um pouquinho desse drama nosso aí. Na verdade, tudo partiu um pouco da ideia que, como o Ricardo mesmo disse, a gente tinha uma necessidade diagnosticada do cliente, legal, que o cliente queria receber as documentações no seu celular, e aí o nosso sistema de contabilidade, ele tinha uma ferramenta para fazer isso. E quando a gente foi negociar com o cliente, né, com a empresa de software que a gente trabalha, a gente chegou e falou assim, legal, sua ferramenta nos atende, mas eu quero colocar a SKU, porque é o cliente da SKU, não é o cliente da empresa de software. Né? Eu sou o cliente da empresa de software, não o meu cliente é a empresa da empresa de software. Perfeito. Então, eu queria colocar a marca SKU nesse aplicativo. E aí, a primeira coisa que eles falaram foi, não, se você quiser usar, usa do jeito que está, se não quiser, é problema seu. Né? E aí, esse inconformismo nosso falou, bom, já que você não dá acesso ao jeito do que eu quero, eu vou criar o meu, porque eu sei que o meu vai ser melhor que o seu. E aí, a gente começou isso há 3 anos atrás, a desenvolver um sistema interno no escritório, né, para atender as demandas e necessidades do meu cliente. Então, hoje, ele basicamente, hoje ele faz essa tratativa de receber a documentação, enviar para o meu cliente de forma automática, enviar para o aplicativo, né? E a gente está em constante evolução, porque toda vez que a gente diagnostica no cliente algo que poderia ser melhor no nosso próprio sistema, a gente quer que ele modifique e atenda essa necessidade. E hoje a gente pode falar isso porque ele é nosso. Então, se a gente quiser fazer que ele mude de letra, a gente consegue fazer ele mudar de letra. Né? Exato, então até por causa disso que a gente... Então, por causa disso, dessa necessidade que vem do nosso cliente, é que a gente foi atrás desse desafio, sabe? Porque a gente... É uma cultura nossa que a gente está criando. E faz parte dessa cultura aqueles que vêm com a gente, que também é a nossa carteira de pessoas vinculadas. Então, a gente vai atender, a gente procura atender o máximo possível. Tem aquele que quer receber o documento todos juntos. Não, pelo amor de Deus, não, um e-mail de cada departamento eu não quero. A gente começa a resolver isso, tenta entregar, apesar das voltas, né, que a gente tem que dar para poder entregar só num lugar, né, que ele quer receber. Vamos lá. O aplicativo não está armazenando, então vamos fazer armazenar e vai buscar. Então, a gente vem investindo no nosso sistema,
A gente ainda usa, né, Luiz, sistema terceirizado para fazer várias coisas, a própria contabilidade, as importações, os ligamentos, né, para conversar com o cliente, para vir, a gente ainda tem que fazer isso. Colocar nota no sistema, é preciso os arquivos, é preciso usar terceirizados, mas a gente vai avançando. Nosso plano é avançar, sabe? Você está sabendo mais ou menos disso, Não, que sim, é claro. o nosso plano, né? E ficar cada vez mais com a nossa cara, com os nossos sistemas, para não ficar dependendo de terceiros, porque você fica na mão de terceiros, né? Não tenho dúvida. E como vocês estão comentando, né? Vocês estão fazendo para o cliente. Então, é uma necessidade. Sempre foi olhar para o cliente. Sempre foi a necessidade de olhar para o cliente. Mas olhar de forma com uma mini lupa ali para ele, esse é o momento. E isso eu tenho visto que vocês têm feito mesmo. E no próprio vocabulário de vocês, lá, nós fomos lá e falamos assim, tá bom, então o nosso vai ser melhor que vocês. Não é uma disputa. Ninguém vai levantar uma taça no final, meu sistema é melhor do que o sistema do terceirizado, até porque nos ajuda muito o sistema do terceiro também. Mas é importante estar olhando para o cliente sempre. O cliente precisa, vamos fazer, que nem você falou, agora eu consigo mudar a letra. Personalizo. Quer dizer, eu tenho até mais um item de série para o cliente, e isso é o que dá a sustentabilidade no sistema. Mas lembrando que nós temos uma legislação por trás. Sim, tanto que, é só para todo mundo ficar ciente, a gente não abandonou esse terceiro que ainda é o sistema de contabilidade. Perfeito. Exatamente por conta da regulamentação. Existem mudanças contínuas, praticamente diárias, se não em todas as horas praticamente, e precisaria ter um suporte muito grande para a gente ter um sistema de contabilidade em si, né? Então, por isso que a gente nunca quis, por exemplo, nem ter um sistema de contabilidade, nem ter um sistema emissor de nota fiscal, porque a quantidade de mudanças que existem nesse país da legislação para esses caminhos, tanto de nota fiscal quanto de parte contábil, é gigantesca. E aí você tem que ter uma equipe de suporte monumental para atender as demandas. Então, o nosso foco não é esse. O nosso foco é realmente o atendimento ao cliente. Então, a gente pega funcionalidades e necessidades que a gente sabe que vai fazer muito sentido para o cliente. Como, por exemplo, como você falou, Ricardo, você teve um cliente que queria ver o DRE de forma simplificada. A gente está tirando essa informação hoje do sistema de contabilidade, levando isso para dashboard, para devolver isso para o cliente de forma intuitiva, apresentando, olha, aqui estão seus relatórios de DRE e balanço em gráficos. Personalizado. E aí a gente consegue mostrar para ele e mostrar, ó, aqui tá os seus indicadores. Vamos dar uma analisada? E aí a gente consegue trazer essa forma simplificada nos indicadores. Um dos clientes que a gente atende, né? A gente teve essa apresentação desses dashboards há um tempo atrás e a gente conseguiu achar uma sazonalidade no negócio desse que ele não tinha descoberto. E aí a gente falou, olha, pessoal, pelo gráfico que a gente tá vendo aqui, porque a gente comparou 3 anos seguidos, existe uma sazonalidade. A gente não descobriu o porquê. Mas levantou um ponto de interrogação para o cliente perguntar, por que será que eu tenho essa sazonalidade? Vocês foram vendo o padrão, né? Exato. Dentro do processo. É muito interessante, né? Eu acho que todo empresário tinha que olhar para esses comparativos. Mas essa é a briga do dia a dia, viu? Eu sou apaixonado, como vocês são apaixonados, dá para ver aqui no vocabulário de vocês. Mas como você falou, o visual é mais simplificado. Lógico, tem toda uma característica por trás e tem toda uma estratificação por trás. É lógico que eles vão chegando mais próximo do macro. Mas o macro fala muito com a gente também. Como vocês comentaram, encontrou uma sazonalidade porque eu estava olhando de forma estática, mais simplificada, quais eram os padrões que tinham dentro de 36 meses. E ali eu encontrei padrões dentro de um período. Falei assim, aqui tem alguma coisa. Vamos dar uma analisada? Deixa eu entender com você, que é do dia a dia, do seu trabalho, o que significa isso para você? E aí vocês juntos chegam. Que gostoso que é ver. E eu fico pensando assim, como que vocês viram a cara do cliente, né? A hora que eu falo assim, olha, eles descobriram algo para mim. Agora eu estou vendo que é contabilidade, isso que é legal. Então, aí a gente já está indo para um lado, que é o nosso próximo tema, né? Porque quando a gente começa a olhar para indicadores e apresentar para o cliente, mostrar aquilo que a gente é apaixonado, para o cliente também se apaixonar, a gente está indo para onde? Para a qualidade. Perfeito. A busca da qualidade para o contador é um desafio também. Fala aí, Luiz, como que é a busca da qualidade para o contador? Não. Gente, uma coisa é uma máxima que até o Ricardo conhece, a gente participou de um curso com ele também antes dele ser nosso consultor, que se fala em 90% dos lugares.
a gente sabe que um dia dará algum problema na contabilidade. A gente não sabe quando, mas a gente sabe que o problema irá acontecer, né? A gente trabalha basicamente lidando com o problema de outras pessoas, né? Esse basicamente é nosso trabalho, lidar com a burocracia e com as empresas, né? Então, a chance disso acontecer é grande. Se a gente não tiver o zelo de cada dia que passa tentar melhorar continuamente, né? Buscando processos, buscando evolução, buscando melhoria contínua de tudo que seja, né? A gente nunca consegue correr e ser mais preventivo do que, né, ficar resolvendo os problemas. A gente tem que ser preventivo no sentido de estar sempre tentando estar à frente do problema para ele não acontecer. Ou quando acontecer, sanar ele de forma mais rápida possível para o cliente não ser impactado. Então, a busca da qualidade do contador é essa, né? Cada dia fazer algo melhor para evitar um problema para o cliente, né? E trazer soluções de forma mais preditiva. Até porque a gente é impactado pelos prazos. Nossa. Então, os prazos... E o que não são poucos, né? Então, assim, qualidade... O que é qualidade para a contabilidade? É se antecipar aos prazos, é não perder prazos, né? A gente também, além do cliente, temos um patrão que é o governo. O governo exige, e ele exige, a gente tem que entregar. Muitas vezes, o cliente nem sabe o que a gente está entregando. Perfeito. Aliás, cliente, vocês não imaginam quanto de informação a gente passa para a Receita Federal sobre vocês. O que eles deveriam fazer, somos nós que fazemos. Eles passaram o nosso trabalho, né? Mas essa informação pode ser passada de qualquer maneira? Não. A informação tem que ir com qualidade. Isso também é busca de qualidade. Perfeito. E eu até consigo qualificar um pouquinho mais o que vocês estão falando, porque não é só passar, né, a informação. Existe um momento que a gente precisa padronizar essas informações. Uhum. Porque, como eu falei, nós temos uma legislação. E a legislação, às vezes, ela chega meio torta para a gente. Porque, às vezes, ela chega meio que de forma interpretativa. Porque nós temos vários quinais, várias empresas que estão trabalhando ali no dia a dia com informações, fazendo seus negócios no dia a dia de várias formas possíveis, e isso chega tudo aqui para o contador. Aí o contador separa tudo aqui, fala assim, esse vai nessa caixinha, essa informação vai para cá, e nada pode ir errado. Então, trazendo aqui a qualidade, eu diria que é uma gestão de padronização de informações. Porque o governo realmente não deixa padronizado para a gente. Ele cobra a padronização do retorno. Mas ele fala assim, olha, agora tem que fazer assim, o KNAI e tal, não sei o quê. Às vezes o sistema não está... estavam falando de sistema. Às vezes o sistema não está preparado para fazer. Corre lá o pessoal do sistema para parametrizar. E o layout que muda cada dia? Aí vocês mudam o layout de vocês que estão fazendo o sistema interno. E a gente tem que fazer toda essa gestão de informação para enviar. E, de certa forma, de fato, o cliente não vê isso. Porque, com muito carinho, ele terceirizou essa execução que não está lá dentro do olhar dele. Esse olhar está externo, por isso que chama terceirização. Então, trabalhar com qualidade na informação realmente é deixar o cliente tranquilo, dizendo o seguinte, cliente, nós estamos fazendo de forma padronizada e de forma que o governo precisa que seja feito. E com isso você não vai ter nenhum problema. Exato. Ricardo, deixa eu botar você um pouco numa fria aqui. Ah, é claro, né? Mas, quando não, né? Óbvio, Quando ele não faz isso, né? Não, e quando os contadores não fazem, né? Quando eu estou dando aula, né? Mas eu acho que seria legal pro público que está assistindo, nossos clientes em si, né? Porque eu acho que eles às vezes não têm essa visão e eu gostaria de uma pessoa externa à SKU dando um testemunial, né? Porque às vezes santo de casa não faz milagre, né? Perfeito. E você fala e a gente mostra tudo que a gente está investindo na Scale, né? E o cliente lá, ele acha que é nada. Que a gente está lá fazendo o mesmo feijão com arroz do que 5 anos atrás, né? Então, eu queria que você desse um pouco a sua visão do mercado de contabilidade nessa questão tanto de qualidade como de automação. O que você está vendo por aí? Se as contabilidades estão nesse caminho como a Scale está, né? Ou se isso é um pouco a gente que é um pouco fora da curva e a gente acha que isso é essencial para o cliente. Então, eu queria que você trouxesse sua Legal, opinião. Luiz. Pô, excelente ponto. Eu tenho visto um pouco dos 3 que você falou. Então, assim, mas a maior porcentagem ainda, as contabilidades, elas estão relutantes. Então, nós temos, dentro de um número que se preza, que se fala, são 96 mil escritórios contábeis registrados no país. 25 mil só no estado de São Paulo.
Piracicaba são 350 escritórios contábeis registrados, tirando aí uns 20% que eles falam que é uma margem aí que não estão registrados, que trabalham dentro da informalidade. Então, quando nós pegamos a contabilidade que não está olhando para isso, nós estamos falando em quase 95%. Isso também é outra estatística que sai em revistas dentro da nossa classe. 95% não estão se preparando e ainda estão relutando, dizendo o seguinte: não, o governo vai voltar atrás. Não, o governo vai prorrogar prazo para mais 3, 4 anos. A reforma, eu já escutei falar de reforma tributária que não vai ser para 10 anos o cronograma, vai ser para 30. Eu escutei, isso é literal, tá? De contador que está há um tempo no mercado, que preza por um bom trabalho também, né? Pessoa do bem, mas que tem essa visão de que o governo vai trabalhar daqui 30 anos. Que os 10 anos, os primeiros 10 anos de cronograma foi para colocar no mercado e que vai acontecer. Eu falo, cara, olha, a nota fiscal não aconteceu isso. A nota fiscal eletrônica não aconteceu isso. Teve uma mini reprogramaçãozinha ali. Eu acredito que possa acontecer na tributária também, mas é uma questão de cronograma de um ano para o outro. Não para 30 anos. Não. O prazo... Eu fiz, semana passada, um curso sobre a reforma, com um curso da IOB. Eu fiquei o dia todo lá fazendo. E a IOB é um das 50 empresas que estão estudando a reforma. E esse professor faz parte do grupo. Legal. Então, ele disse, gente, quando que vocês estão vendo prorrogar imposto de renda, por exemplo? Há anos que não se prorroga mais. Né? Antigamente, era tal dia, depois prorrogava para daqui mais 30 dias e ficava nessa prorrogação quase que eterna. Nunca mais, muitos e muitos anos, não se prorroga mais. O governo não está mais prorrogando nenhum prazo. Um pouquinho de tempo ali, questão do E-Social, que realmente foi um layout um pouquinho mais complicado, mas estávamos num outro momento também, em termos de softwares e tudo mais. E tem as empresas que estão fora da curva, Luiz, como você falou. Então, assim, não é porque eu estou aqui junto com vocês, porque tem outras contabilidades que eu também ajudo. E esses caras estão pensando fora da curva, sim. Estão colocando a cabeça para fora da onde precisa, fora da janela, da porta, onde precisa. E fala assim, nós temos que olhar para o que está acontecendo porque nós queremos nos manter no mercado. Nos manter no mercado. Olha só qual que é a frase. Ela é literal. Não é para ser melhor. Lógico que nós vamos tentar também ser melhor que outros, porque a disputa está aí e é saudável. Mas nos mantermos. Então, tem muita empresa que não vai sobreviver. Uhum. Eu tenho visto algumas empresas, algumas pessoas têm me ligado, lógico que não são muitas, mas falando, cara, você sabe de alguém que está comprando carteira de clientes, de contabilidade? Você, mas por quê? Cara, eu não sei se eu vou dar conta, eu não sei se eu vou acontecer, tem todos os percalços, mas por que ele está com esse medo? Porque ele não está olhando para o desafio, Solange, como você falou. Nós estamos olhando para os desafios. O cliente pede, a gente não põe no bolso, põe debaixo ou põe na gaveta. Não, deixa eu ver se eu consigo fazer algo por ele. É difícil? Lógico que é. É desconfortável? Lógico que é. Não vai sair da noite pro dia bem feito. Vai ter que testar, vai ter que prototipar, mas uma hora vai sair. Quanto antes fizer isso, mais cedo eu chego no resultado. Quanto mais eu deixar para frente, mais tarde eu vou ficar. Então, tem as empresas que são fora da curva, vocês estão fora da curva. Como eu falei, não é clichê. Vocês sabem que o meu vocabulário não é disso. Mas eu tenho visto empresas... Tem empresas que eu procuro, né? Olha, e aí? A gente tem possibilidade de levar alguma coisa para vocês? Não preciso. Tá tudo certo. Cara, para mim tá tudo certo também. Lógico, porque não é um negócio de goela abaixo, né? Eu tô oferecendo um trabalho que é o meu dia a dia. Também vendo horas de trabalho. Mas eu fico triste de saber que eu venho desse nicho, né? Que eu vi o que foi a ISO para mim, o quanto foi importante para mim, e saber que tem pessoas que não estão pensando ainda no mínimo da gestão. Processos para contabilidade, gente, é a diferença. Total. É, assim, super importante. Eu acho agora que a gente tem processos mapeados, desenhados, e tudo conferido e atestado pela certificação ISO, a gente sabe que isso pode ajudar vocês também, nossos clientes, que têm ali, são pequenos, têm dificuldades para manter ali tudo a qualidade que vocês querem, atender os seus clientes, que vocês também precisam, como nós. O processo ajuda demais vocês. Tem um conselho que eu posso dar para o nosso cliente, né, Ricardo? Ricardo também é super apaixonado pelos processos e pela ISO.
seria esse, né? Coloque os processos. Se não dá para implantar a ISO toda, minimamente os processos, eles são importantes, né? Sou apaixonado pelo processo. Eu até digo e trago com muito respeito a frase, a ISO deveria ser, a ISO 9001 deveria ser lei. Você já falou isso. Deveria ser. Eu falo isso quase em todo treinamento que eu dou lá no Unisescom, que é onde eu dou aula, e não nos conhecemos lá, né? E eu falo para todos, deveria ser lei. Porque o processo de gestão, ele mitiga muito problema. Vai aparecendo, foi como você falou, a gente vai fazendo o processo, vai vendo o que tem de padrão, o que tem de organização. O pessoal fala que eu sou muito organizado, que parece que eu sou nerd. Não, eu gosto da organização porque eu aprendi a gostar dela. Mas eu odeio a desorganização. Eu odeio ir para os meus arquivos e não conseguir achar aquilo que eu preciso. Foi por isso que a ISO foi um divisor de água na minha vida como profissional. Eu falei, gente, estava aqui o tempo inteiro, a ISO existe desde 1947. Aí foi sofrendo ali todas as mutações, deve sofrer mais uma agora, inclusive, mas sempre melhorando, sempre ajudando. Então, o processo de gestão, como você falou, Solange, não dá para colocar por completo, coloca o mínimo. Isso. Hoje eu sou uma empresa pequena, hoje eu sou só eu, mas eu tenho o primeiro cliente, quanto foi, quando foi, o que eu fiz, quanto tempo foi. Eu tenho todos os números precisos. E não tenho softwares tão sofisticados como algumas empresas têm. E está tudo bem. Porque a necessidade vai fazer com que a gestão precise desses softwares. Hoje eu faço minha própria gestão em softwares menores. Mas tenho tudo programado. Eu já estou pensando na minha também reforma, como que vai me impactar. Agora, tem cliente ainda que não está pensando. Não é só como empresa contábil. Tem cliente que não está pensando. Tem cliente que acha que não vai acontecer mesmo. Normalmente, quando eu vou conversar com alguns clientes e dar consultoria para eles, né? Eu sempre tento buscar esse processo de melhoria. Perfeito. Né? Porque, claro, todo mundo que me conhece sabe que eu não sou uma pessoa que olha tanto para estrutura contábil a fundo, né? Vai falar, às vezes, de tributação no mínimo do detalhe, mas eu acho que a organização que eu quero trazer para a empresa é que a empresa funcione como uma empresa. Perfeito. E muitos dos empresários que a gente atende, dos pequenos empresários, eles não conseguem se ver como empresa. Eles começam a fazer muita confusão entre as contas pessoas físicas e pessoa jurídica, né? Ele não pensa que ele tem que ter uma estrutura mínima que for possível para guardar os arquivos, para salvar aquelas informações, para ter esses cadastros. A pessoa vai se apoiando no que vem do mercado. E eu acho que esse não é um erro, pode até ser um acerto, mas às vezes normalmente vira uma muleta de o cara me deu o sistema, o sistema vai fazer tudo. E às vezes o cara nem para analisar o sistema que ele comprou de mercado para implementar aquilo de forma consciente. E aí ele cadastra coisas às vezes de qualquer jeito, né? Não usa o sistema como pode, na totalidade dele. Então, esses são os problemas que eu vejo muito nas pequenas empresas. A empresa ela não para um momento para refletir e olhar para ela mesma. Ela está sempre olhando para o mercado para querer vender, ou serviço, ou produto. Está querendo sempre tentar pensar no faturamento. Eu entendo que muitas empresas pagam almoço com o dinheiro da janta, ou pagam a janta com o dinheiro do almoço. Né? Então, eu entendo isso, mas a pessoa não mudar esse mindset e começar a entender que ela é um empreendedor, ela precisa estruturar, ela precisa desenvolver, ela precisa melhorar, trazer a qualidade que a gente está falando aqui, ela vai ficar num ciclo vicioso até o momento que vier alguma coisa de forma mais abrupta, como foi, por exemplo, a pandemia, e aí as empresas que não têm organização fecham. Total. Eu posso trazer um exemplo da minha própria empresa. Pela minha polivalência ao longo da carreira, as coisas foram chegando e eu fui me aprofundando. Então, num curto espaço de tempo, eu me aprofundei sempre nos temas porque precisava entregar. E às vezes nem tinha todos esses profissionais dentro da empresa. Então, eu gostava de pegar os desafios e fazer, como vocês também. E aí eu me lembro que no 2023 eu tinha meu portfólio e atrás do meu portfólio tem só um explicadinho de um tópico dos serviços que eu faço. Coisa simples, mas eu consigo numa única folha mostrar para o cliente qual é o meu portfólio do que eu entrego. E eu estava lá olhando o meu CRM, olhando minhas vendas e tudo mais, eu falei assim, poxa, tem 2 itens aqui que não estou vendendo. E não sei o que é, e fui lá verificar o que era. Então, tem a gente melhor no mercado e está tudo bem, está tudo ótimo. No ano seguinte, 2024, mudei o folder, coloquei outros 2 e comecei a apresentar o folder. E aí, começou a vender pelo menos um pouquinho de cada produto. É o mínimo que a gente pode fazer, olhar para a gente. Mas acontece que ainda nós temos uma cultura que eu tenho a empresa,
ela fatura, me dá um dinheiro. O que eu faço? Eu olho para o mercado, como você falou, porque eu tenho que continuar vendendo, porque eu quero essa receita. E olho para a pessoa física, olha, eu vou comprar casa, caminhonete. E está tudo bem comprar os seus bens. Afinal de contas, você está com o dinheiro ali para fazer os seus recursos funcionarem para você. Mas não pode esquecer de onde sai o recurso. Não pode esquecer, você tem que olhar para você. Outro caso interessante que foi o ano passado, começou uma empresa, estava atendendo uma empresa, a empresa começou a crescer. A empresa começou a crescer, começaram a comprar as coisas. E aí começaram a comprar carros. E aí esqueceram que o dinheiro vinha de um caminhãozinho. Tudo bem, comprou Mercedes, comprou BMW, eram valores mais agregados, então começou a entrar mais dinheiro. E aí eu cheguei na empresa e falei assim, legal, galera, tá tudo bem vocês comprarem o carro, comprar esse, comprar aquele lá, ficar preocupado com seguro e tudo mais, mas eu pergunto o seguinte, o caminhãozinho que está lá dando dinheirinho vai ser trocado quando? Porque se quebrar, tem que parar para arrumar. Tem outro? Não tem o substituto. Então, assim, aí o pessoal falou assim, puxa vida, cara, eles entenderam. Não tem problema olhar para a pessoa física e comprar os sonhos, tá tudo bem. Mas tem que olhar para o que ajudou a comprar os sonhos. Então, aí a gente já começa a entrar no nosso próximo assunto, que é a estratégia. Perfeito. Se a gente está falando em busca de qualidade e de Processo, processos, controles, qualidade. a criação dos processos vem falar de estratégia. Por que eu vou ter processo? Vou ter que pensar nisso, né? E se eu preciso pensar nisso, já estou criando estratégia. Estou certa, professor? Não, professor, vamos lá, né? Mas vamos... Não tá. Inclusive, eu gosto até de desmembrar a palavra estratégia, porque assim, o pessoal acha que estratégia é ferramenta. E estratégia não é ferramenta. O pessoal coloca lá, planejamento estratégico. E aí você pega uma ferramenta e dá um nome para ela. Vamos implementar planejamento estratégico. O cara chega com essa ferramenta e engessa a empresa. Planejamento estratégico nada vem do que a palavra planejar. Então, eu vou arrumar, né? Eu vou organizar. E estratégia vem de passo a passo o caminho. O que eu vou fazer? O que eu tenho para fazer? Tenho que arrumar. Nós estamos aqui no podcast e fizemos um planejamento estratégico para estar aqui. Tempo de vocês, meu tempo de estarmos aqui, a própria mesa, os próprios equipamentos. Isso é planejar. Então, o planejamento estratégico não é equipamento, não é ferramenta. E estratégia eu gosto muito mais de chamar de administração estratégica, Solange. Eu não gosto muito do planejamento estratégico, apesar de ser uma palavra maravilhosa e tem que ser feita, mas, de certa forma, é o arrumar a casa. Exatamente. E se a pessoa não olha para isso, se ela não olha para a organização como um todo e depois vai fazendo os macros, a coisa não sai. Então, quando ela está olhando para o caminhãozinho que ela não faz manutenção, e quando ela olha para os processos que não são desenhados nem escritos, e nem se sabe que tem processos, quando ela não está olhando para essas coisas, ou quando ela olha para isso, ela está pensando estrategicamente Perfeito. na sua empresa, né? Então, até agora, quando a gente fala em qualidade, a gente já está falando de estratégia. Não tenha dúvida. E olha só a discrepância, no próprio exemplo que eu dei. Não está olhando para o caminhãozinho, mas olhar estrategicamente quais os carros, pessoalmente, eles iam comprar. Vou comprar onde? Qual marca? Qual dinheiro dá para comprar? Vou que dia? Isso é o caminho, isso é o passo a passo, mas não montaram um mínimo de estratégia para manter o caminhãozinho lá. E, de fato, a qualidade, ela entra muito na estratégia, não tenha sombra de dúvida, porque ela vai entrar na gestão, ela vai entrar no caminho. Inclusive, eu gosto até de trazer, eu deixei aqui na mesa, inclusive, um mini caminho que eu gosto de mostrar, que é a administração estratégica, porque o planejamento estratégico ele é uma ferramenta dentro da administração. Eu costumo dizer que tem 9 que o pessoal precisa trazer. Os mais importantes, plano de negócio, precisa entender bem do plano de negócio. Falamos sobre legislação, sobre o sistema, então isso é entender do plano. Falamos da qualidade, como que eu vou aplicar toda uma gestão e organização e padronização disso. Organograma da empresa, adoro desmembrar o organograma, as pessoas fazem o organograma mais enxuto. Tá tudo bem, não tem nada errado com isso. Mas desmembrar o organograma faz com que você fale assim, puxa vida, tenho esse, tem que dar cuidado e cuidar disso daqui. E o próprio planejamento estratégico, que pode vir com ferramentas, tem ferramentas maravilhosas no mercado, que ajudam a organizar o que eu vou ver de futuro. Então, eu vejo o passado, no meu plano de negócio, eu olho para o meu organograma no dia de hoje e olho para o planejamento estratégico no futuro. Então, eu consigo ver os 3 pontos. O que acontece mais ou menos no mercado é que o pessoal fica olhando 70% para o passado e precisa olhar 70% para o futuro, que é o que vocês estão fazendo aqui. Traz consultor,
traz ISO, traz ferramentas, desenvolvo. Estrategicamente, está tudo dentro do ecossistema de vocês. Vocês estão pensando onde? Para trás? Estão olhando no retrovisor o tempo inteiro? Não, vocês estão olhando pelo para-brisa. Estão olhando lá na frente, onde nós vamos chegar. Qual a velocidade que eu vou? Qual a direção que eu tenho que olhar? Esse é o importante para o que nós estamos falando de estratégico. Então, desmembrando da palavra estratégica, que é linda e maravilhosa e deve ser dado atenção, tem que trazer para dentro a primeira definição. Existe um tempo para estratégia? Assim, eu crio uma estratégia agora, eu fiz uma estratégia, daqui quanto tempo eu tenho que rever essa estratégia? Tem alguma coisa assim, um prazo certo? Não tem um prazo certo. Eu, por exemplo, revejo a minha estratégia quase que semanalmente. Apesar de falar assim, mas cara, não está na sua cabeça? Não é você? Então, sim, mas eu olho partes da minha estratégia, partes das minhas ferramentas que eu uso, porque as ferramentas que eu implemento, eu uso para mim. Eu implementei para empresas que eu estava, implemento para mim hoje, e hoje eu levo para as empresas. Então, teve uma que eu acabei de aprender, que é muito boa, que é uma ferramenta para o planejamento estratégico. Já vou começar a trazer para os meus clientes, já fiz a minha para 25, refiz ela, e vou fazer para 2026 e vou levar para os meus clientes. Não tem um prazo, Solange. Depende muito do... O planejamento estratégico é um direcionamento. Quando que você vira a direção? Quando tem um precisa. Prazo para virar a direção? Quando Não, eu estou indo precisa. reto. Qual que é o prazo? Bom, se eu colocar prazo, eu vou parar da onde... Aí vem vira aquela quando máxima, né? precisa. Que é do filme lá da... Como chama? Do Alice no País das Maravilhas, né? Se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Exatamente. Você entendeu? Então, é um pouco disso, né? Como você falou, estamos seguindo em frente. Para onde? Ou para frente pode ser para baixo, pode ser para cima, pode ser... Porque não tem um direcionamento. E aí, sem o direcionamento, eu acho que hoje... Se você tem uma equipe por trás, é pior ainda. Porque é aí que tá cada um para um lado puxando o barco, porque não sabe nem para onde ir, porque também a direção não sabe para onde tem que ir, e aí a equipe também não sabe onde tem que acompanhar. Então, acho que esse é um dos problemas hoje que a gente tem que lidar. Com a dificuldade que a gente tem hoje de equipe nas empresas em si, a liderança é fundamental nesse aspecto, né? Inclusive, eu estou escrevendo sobre isso, né? Aliás, estou escrevendo para a nossa área, inclusive. Eu estou fazendo mestrado, estou terminando. E estou escrevendo sobre a falta de mão de obra. Então, como você falou, hoje eu tenho equipe, eu tenho que cuidar da minha equipe. Eu não posso deixar ela fazer o que ela quer. Eu não posso deixar o vento tá para cá e o pessoal tá remando para cá. Gente, nós estamos remando contra nós mesmos. Não dá para ser dessa forma. Eu também queria entrar no tópico de pessoas, mas antes eu queria fazer uma pergunta para mim e para o povo que está nos assistindo. Legal, boa. Quando você fala ferramentas, do que você está falando propriamente? O que é ferramenta? É um martelo, uma chave de fenda? Boa pergunta. As ferramentas para o nosso dia a dia são as bibliografias. Então, as bibliografias trazem lá modelos de layouts, onde eles compilam informações, e as compilações de informações nos trazem interpretações e nós podemos tomar decisões. Por exemplo, o Luiz deu um exemplo aqui dos indicadores. Vocês compilaram 36 meses dentro de um padrão de informações, provavelmente vocês colocaram um layout, então isso é uma ferramenta, e ao colocar esse layout em funcionamento e começar a olhar de forma estática, saíram insights, saíram visões ali para discussões, e vocês olharam e falaram assim, tem um padrão aqui, tem uma sazonalidade. Então, indicadores, por exemplo, é uma ferramenta. Então, para nós, olhar muito para a bibliografia é muito importante. Por isso que eu gosto das leituras bibliográficas, daquelas mais rápidas, inclusive. Pego a ferramenta, entendo o que ela precisa, o que ela traz para mim, vejo se cabe para o cliente, porque também não é para enfiar goela abaixo qualquer ferramenta, como eu falei. O pessoal vai fazer planejamento estratégico, eu já cheguei em várias empresas onde eu cheguei, tem planejamento estratégico? Tem. Tá, deixa eu ver. Aí tem a SWOT. Tá bom, é um planejamento estratégico através da SWOT, mas só tem lá os 4 quadradinhos que são muito Análise importantes. nada. Análise nada. Bom, já cheguei em outro lugar, e aí o pessoal tem planejamento estratégico? Tenho, deixa eu ver. Aí tem lá o Balance Scorecard. Tá bom, já ajuda um pouquinho mais porque tem mais ação ali e tudo mais. Já cheguei no planejamento estratégico e o cara mostra uma DRE colorida. Tá tudo bem, é super importante também, é uma ferramenta, mas o cara olha aquele planejamento estratégico. Já cheguei em outro lugar e tem planejamento estratégico e o cara tem uma planilha com um monte de indicadores que sai um monte de percentual para tudo quanto é lado, e aquilo ele olha. Aquele é o painel dele. Análise também, nada. E aí, né? Como que funciona? Então, ferramentas são compilações, são layouts compilados, onde você coloca as informações e consegue extrair insights
para tomar as melhores decisões. Que no foram final. estudadas, desenvolvidas, Perfeito. comprovadas academicamente, cientificamente. E no mercado, inclusive. E que está aí, qualquer um pode usar. A SWOT, você falou, é uma ferramenta maravilhosa. A própria ISO é uma ferramenta, né? Total. Então, são ferramentas que estão aí para todo mundo usar e fazer seu plano. Só dar um exemplo disso daí, né? Saindo um pouco na parte... É um planejamento, e é estratégico, né? Mas o pessoal não consegue ver isso. Eu fui num cliente há um mês atrás, né? E aí a gente foi fazer uma reunião de alinhamento, de consultoria com o cliente, entender a necessidade deles, entender como está a empresa em si, né? E aí eu sou uma pessoa que estou muito ligada às redes sociais, né? Eu acompanho, eu que mexo bastante no Instagram, no Facebook, no TikTok da Scale, né? E aí eu comecei a ver que o meu cliente, esse cliente específico, estava indo para as redes sociais. Comecei a fazer videozinho, postar nas redes sociais da empresa, tal, né? E aí eu fui para a reunião para falar da parte contábil, mas antes de terminar a reunião eu falei, agora vamos falar de uma parte interessante. Eu vi que vocês estão fazendo o marketing de vocês, né? E aí eu falei assim, assisti, achei interessante. Aí eu falei, minha opinião, né? Dei minha opinião para ele sobre o que eu estava vendo. Falei, olha, eu acho que tem que melhorar isso, aquilo outro, pela minha opinião, mas se você não quer seguir, tudo bem, é só a minha opinião, né? Não tenho experiência nenhuma no marketing comprovada, tal, né? Mas eu perguntei assim para ele, legal, mas qual é o seu intuito ali? Qual é a estratégia por trás? Né? E ele falou, não, a gente quer aparecer, a gente quer desenvolver. Eu falei, tá, e seu cliente tá ali? Porque assim, o seu perfil é desse tamanho, começa por aí. O seu cliente tá ali? Não, a gente conversou, o cara falou que o meu cliente provavelmente está no LinkedIn. Aí eu questionei, tá, se o seu cliente está no LinkedIn, por que você está postando no Instagram? Aí o cliente olhou para mim e falou assim, exatamente. É estratégico. Se a estratégia está no LinkedIn, mas a gente vai testar tudo para depois definir. Eu falei, mas assim, pode ser uma estratégia, você entendeu? Mas assim, se você já tem um direcionamento falando que seu cliente está no LinkedIn, você tem que então direcionar os esforços para o LinkedIn, você está gastando dinheiro. Perfeito. Né? Então não dá para ficar jogando dinheiro fora, porque hoje em dia ninguém tem como ficar rasgando dinheiro, né? E aí eu dei esse feedback para ele e foi quando ele parou para pensar que realmente eu falei para ele, olha, 90% das vezes que a gente contrata equipes de marketing, eles trazem ferramentas, mas não trazem a estratégia. Perfeito, exatamente. E aí eu quero complementar, Luiz, o que eu já falei. Você acabou de falar, se o seu caminho se a sua estratégia tá no LinkedIn, por que você tá no Instagram? E aí, dentro da definição que eu trouxe, se estratégia é caminho e passo a passo, por que você está no caminho do Instagram, sendo que você teria que estar no caminho do LinkedIn? Exatamente. Então faz um retorno agora, tudo bem reprogramar, tudo bem retornar, e vai fazer o caminho do LinkedIn, ou seja, vai fazer a sua estratégia lá. E você fez perguntas que você nem é especialista. É o meu caso também. Mas só fazendo... refletir é uma estratégia. Total, né? Total. E aí eu também contratei uma pessoa em 2024 que veio com isso. E ela começou a trazer ferramentas. Aquilo começou a me incomodar um pouquinho, eu falei, deixa eu dar uma olhada aqui. Bom, fui lá, peguei o Instagram, dei uma estudadinha, vi que ele tinha várias métricas e tal, mas eu vi que era um pouquinho as métricas meio para lá e meio para cá, apesar de ser uma ferramenta maravilhosa. Fui no LinkedIn, dei uma olhada, vi também, tinha umas estratégias ali e tal. Falei, cara, não estou conseguindo enxergar. Bom, dentro do que eu já criei de ferramenta, eu fui lá e criei um gráfico para mim, muito simples, só pintei um pouquinho, eu coloquei organizadamente e tal, e comecei a monitorar todo dia e esporadicamente. Comecei a ver as oscilações do meu LinkedIn e do meu Instagram, obviamente, porque cada um vai ter o seu comportamento. E aí, graficamente, eu comecei a entender. E aí, eu fui numa palestra que falava sobre isso. Falei, deixa eu entender um pouquinho mais. E aí, a menina foi lá e mostrou outra ferramenta. Falei, cara, eu não estou querendo ferramenta. Eu estou querendo entender a ferramenta. Eu já entendi. Aí, eu comecei até a postar sobre isso no meu LinkedIn. Falei assim, olha, galera, eu estou fazendo isso daqui para olhar como que eu estou olhando o meu LinkedIn. Porque até agora ninguém me trouxe o que eu tenho que fazer e o pessoal só traz ferramentas. Então não é que eu estou querendo empurrar uma ferramenta em vocês, porque é minha e eu nem vou fazer isso porque eu também não sou especialista nessa área. Mas eu estou olhando para mim, eu estou olhando para o meu planejamento estratégico, estou olhando para o meu caminho, como que eu estou me comportando e o que eu tenho, quais são as atividades que eu tenho que fazer. Isso olhar estrategicamente. Aí começou a crescer o meu público, o meu LinkedIn começou a subir mais, começou a vir mais gente me convidando para fazer parte da minha rede, tudo porque eu fui estudar um pouquinho estrategicamente. Ou seja, estudar o passo a passo da ferramenta. E agora, falando das pessoas, que era um assunto que a gente deixou um pouquinho para trás,
nos escritórios de contabilidade, nas empresas contábeis, eu gosto de falar assim, empresas contábeis. Treinamento assim, é tudo para mim. Assim. A gente que trabalha com isso precisa estar treinando nossos colaboradores sempre, treinando nos processos, treinando na tributação, treinando nas obrigações, treinando até naquilo que eles já aprenderam, como fazer contabilidade, por exemplo, né? Esse é um desafio do contador. Total. Principalmente de hoje, como eu falei para vocês, eu estou fazendo mestrado, termino agora no fim do ano, se tudo der certo. E eu estou escrevendo sobre a falta de mão de obra, principalmente para os escritórios contábeis. E o que eu estou estudando, eu quero entender qual é o fenômeno, em que momento houve uma ruptura entre as pessoas que queriam empresas contábeis, escritórios ou empresas contábeis, em que momento elas não querem mais. Eu quero tentar chegar mais ou menos próximo dessa linha para entender algum fenômeno, se foi só o salário, se foi só a carga máxima de informações, se foi legislação, se foi algo que aconteceu com alguma coisa ali naquele momento. E tentar entender se até faltou treinamento também, Solange, mas é importante o treinamento, total. E treinamento, eu gosto de desmembrar de duas partes, tá? Treinamento, a gente treina na técnica, porque a técnica precisa ser, todo dia você precisa pegar a experiência nela. Então, faça o tributário dessa forma, a empresa, o Simples Nacional, né, até X faturamento, precisa ser feito dessa forma. Lucro presumido, até dessa forma, lucro real, assim. Isso é técnica. E o treinamento nos leva para o desenvolvimento interno. Então, a gente precisa pensar sempre nessas duas vertentes. Eu treino para desenvolver. Então, eu gosto de fazer as duas métricas funcionarem para que eu possa entender o seguinte: quanto que a técnica está me proporcionando de desenvolvimento e quanto que o colaborador, de fato, está sentindo que eu estou investindo nele como desenvolvimento, até como profissional e como pessoa. Porque, realmente, eu tenho que sair de uma base menor, e a parte menor é o treinamento. É primordial. Na última empresa que eu passei, nós tínhamos 1.000 horas de treinamentos ano para todos os colaboradores. Era pesado o número. Mas, no final do ano, a gente olhava para as pessoas, para os colaboradores, e falava assim: esse cara está treinado, esse cara está desenvolvido, esse cara tem mais conhecimento, esse cara tem mais desenvoltura para começar o próximo ano. E aí, quando nós fazíamos a última reunião do ano e mostrávamos isso para eles, eu falava: você lembra lá atrás que você não queria fazer o treinamento? Você lembra que você falou que queria rejeitar? Você lembra que você queria inventar ali um negócio que você não ia, que você tinha medo de São Paulo, não sei o quê? Porque tinha vários assim, né? Como eu sou do interior, o pessoal não queria vir para São Paulo fazer treinamento. Mas depois, no final, ele falou assim: viu, no próximo ano eu vou naquele lugar de novo lá para fazer o treinamento. Vai o ano que vem. Então é primordial, Solange, não pode parar de fazer, porque é a nossa, eu diria que é o nosso combustível. Esse é o perrengue que a gente passa para deixar o colaborador apto para atender, né? Porque saber também dominar o processo, porque não basta só você ter processo, você tem que dominar. E o domínio do processo só treinando. É a prática, para né? fazer. O que é a prática? Eu gosto muito de usar as competências. A competência, por definição na administração, é conhecimentos, habilidades e atitudes. Se eu não treino, se eu não coloco ele em contato com o conhecimento, ele não treina a habilidade, e se ele não treinar a habilidade, ele não adquire a atitude de usar aquilo. Mas tem uma coisa que você estava falando, que o que pode ter contribuído para que as pessoas deixassem de se interessar pelo trabalho, né, da contabilidade, né, que a gente tem tanta dificuldade de encontrar mão de obra, uma realidade em qualquer empresa, principalmente de contabilidade. Eu e o Luiz conversamos e a gente tem sempre essa... Sabemos disso, né? Sentimos na pele essa emoção. Mas uma das coisas que eu penso é devido à complexidade do tema de se trabalhar com contabilidade, porque é um processo complexo, né? Concordo, Solange, mas olha só, eu também eu sempre gostava de passar para os meus alunos, tem anos que eu dou aula, e eu sempre, aliás, até hoje eu gosto de falar isso. Existe posição e profissão. Posição, a gente vai lá, um banco, por exemplo, o banco tem várias posições. Você vai lá, aprende, faz, é importante para o banco, aquelas posições, mas aquela pessoa que é dispensada depois do banco, ou ela pede para sair, você não consegue realocar ela em qualquer lugar, porque ela tem aquelas especificações para o banco. É importante, ela até vai conseguir usar alguma coisa dentro do próximo trabalho dela, mas não é tudo.
Quando você tem uma profissão, você usa em qualquer lugar. Então, imagine, um cara que tem a profissão do fiscal, apesar de ser complexo, ou da legislação trabalhista, apesar de ser complexo, ou da contábil, apesar de ser complexo, o cara nunca vai deixar de ficar desempregado. Não. Então, é estranho para mim o cara ter deixado a profissão de lado para tentar uma posição que, de certa forma, não garante a longevidade. Mas eu não acredito que seja só complexidade. Eu acredito que tenha mais coisas. Porque quando a gente quer ser profissional de fato, é complexo. Eu estou fazendo mestrado. Não é fácil. Tem que estudar, tem que ler artigo. Nossa, ler artigo não é fácil. Tem que tentar entender a cabeça do cara que escreveu o artigo. Aí ele coloca lá um monte de pensadores naquele artigo. Tem outros pensadores. Tem que estudar aqueles outros pensadores para entender o que ele colocou aqui. Então, semestre para o mundo acadêmico não é fácil. Escrever um artigo no final, uma tese, tem toda uma metodologia. Também não é fácil, também é complexo. Mas nós precisamos passar por isso. Fazer sistema, como vocês estão aí no desafio, não é fácil, é complexo. Então, eu não acredito que seja a complexidade. Pode ser um item? Pode, mas eu acho que tem algum outro mais importante que em algum momento teve uma ruptura maior. Porque complexo, o mundo é complexo, Solange. Nós somos 8 bilhões de pessoas no mundo, com toda essa estrutura mundial, global acontecendo, com navio, avião, trem, carro, equipamentos, tudo acontecendo. Indústria que talvez eu nem saiba que exista. Né? A gente tem aí os equipamentos aí dentro do tablet, da televisão e tudo mais. Tem equipamentos ali que eu não sei nem nome, não sei nem como são construídos. Então, tem indústrias que nós não conhecemos. Então, a complexidade eu acho que não deve ser o item maior. Mas, enfim... espero não chegar na complexidade. Eu tenho a última pergunta para os dois aqui. Ah, meu Deus. Tá bom. Vamos fazer só para o Luiz, não? Vou fazer uma pergunta, eu vou começar pelo Luiz, depois eu quero ouvir o Ricardo. O futuro da contabilidade, qual que é? Vem aí inteligência artificial, vem aí novos negócios, reforma tributária. Eu acho, na minha visão, que a contabilidade já mudou muito do que ela era e continua em mudança quase contínua, né? Uma mudança por conta também de culturas e costumes das pessoas. Então, as pessoas estão mudando, isso também faz uma mudança ser mais efetiva, né? E a contabilidade está seguindo a mesma tendência, né? Então, como eu falo, às vezes, quando eu vou treinar um colaborador, antigamente, a gente era a Barça da contabilidade das informações. Perfeito. Hoje, o cliente vem falar te indagando que o ChatGPT disse que é desse jeito. Por que não pode ser desse jeito? Ele quer te questionar o porquê que você está falando o contrário do que ele viu na internet, na inteligência artificial, né? Então, a tendência que a gente vê na contabilidade, ao meu ver, é a contabilidade sair desse operacional que a gente ainda tem muito hoje, técnico, de fazer os processos, né? E ser o consultor de estratégia. De dar a estratégia, de apoiar o cliente, apoiar a tomada de decisão, porque isso o ChatGPT não vai fazer. Ele dá 3 possibilidades e fala qual que você quer que eu siga, né? Então, ele nunca chega e fala assim, a minha opinião é essa. Eu acho que, analisando o seu cenário, eu acho que você tem que seguir por esse caminho. O chat, a inteligência artificial, ainda não dá essa resposta. E não sei se um dia dará. Entendeu? Ou seja, saber ler aquilo que a inteligência artificial te dá para uso estratégico, é isso? Usar a inteligência artificial como ferramenta, que é o que ela é. Porque ela ainda, mesmo ela tendo uma inteligência, na verdade é um compilado de informações que ela te traz um briefing. Ela não toma decisões. Essa é a parte mais difícil de imitar o ser humano. Analisar aquilo ali e falar assim, na minha opinião, faz isso. A inteligência artificial ela não faz isso. Por quê? Porque ela não tem esse perfil. Ela não toma uma decisão, ela não toma uma atitude. Ela te traz uma rotina. De, olha, li tudo que tinha aqui e tem esses caminhos aqui que você pode percorrer. O que você quer que eu faça? Ela sempre termina, normalmente, a inteligência artificial para tentar entender o conhecimento humano, como funciona as suas tomadas de decisão, ela te dá 2, 3 caminhos e pergunta, quer que eu faça alguma coisa aqui? Isso é uma forma dela tentar te entender a complexidade humana, né? Então, é nesse caminho, né, que a inteligência artificial vai. E aí, o ser humano ainda é aquele consultor que, olha, analisando tudo aqui, eu acho, a minha opinião é essa. Então, esse apoio, sentar ao lado do empreendedor e falar assim, ó, olhei seus relatórios, olhei seus números, mas acho que está errado aqui, acho que tem que mudar isso.
na minha opinião, isso eu acho que é o futuro da contabilidade. Né? O futuro é ser o consultor, é ser o apoio estratégico da empresa, junto com outros vários profissionais. Perfeito, concordo plenamente, Solange. E está caminhando e eu posso falar por mim mesmo, né? Eu vim da contabilidade, fiquei muitos anos elaborando relatórios para entrega para o governo. Quando alguns relatórios tinham prazos mais curtos, entregávamos no prazo, e alguns que tinham um pouco mais de flexibilidade, nós entregávamos depois. Mas nunca, sempre foi a minha vontade de estar na empresa junto no estratégico com o cliente. E eu só consegui fazer isso depois que eu saí da contabilidade. Então, o futuro da contabilidade é chegar na onde eu já cheguei, não, mas dentro da contabilidade. Eu consegui fazer isso depois que eu saí, porque eu saí do operacional, como o Luiz comentou. Fazer isso dentro da contabilidade, com a reforma tributária vindo e tirando toda essa carga operacional que nós temos, vai ser primordial chegar com a DRE, chegar com o balanço, chegar com o fluxo de caixa, chegar com outros relatórios e com as outras bibliografias que nós já elencamos aqui e falar para o cliente, falar assim, faça isso e faça desse jeito. Ou a sugestão é essa, dentro do que você entende, como que você sente. Eu tenho um cliente atual que eu tenho feito isso com ele. Ele se dedica muito ao operacional, diferente daquele cliente que eu falei que não olha para o caminhãozinho. Pelo contrário, ele olha muito para o operacional dele, é uma empresa de transporte de passageiros. Então, ele olha muito para os equipamentos, ele deixa os equipamentos tudo em ordem, ele compra sempre novo, está sempre investindo. Mas ele esqueceu um pouquinho da gestão. E aí, a hora que eu cheguei, eu comecei a ajudá-lo na gestão. E não foi com bibliografias tão grandes assim, não. Foi com o mínimo de entendimento para que eu compilasse as informações para ele, colocasse indicadores, como vocês também fizeram, e ele começou a olhar e falou assim, cara, eu quero ir para cá. Teve uma das reuniões que eu estava com ele, eu falei assim, olha, tem essa sugestão e essa sugestão. O que você entende dessas três? Ele falou assim, cara, me dá 2 segundinhos. E, de fato, ele pensou uns 30 segundinhos aqui. Ele falou assim, e se a gente juntar o B e o C? Eu falei, como assim? Na minha cabeça veio assim. A gente foi escrevendo, né? Sempre tem lousa, alguma coisa para matar. E ele criou uma quarta estratégia. Ele falou assim, cara, eu gostei do B e do C, mas fazendo dessa forma. E eu vou correr essa partezinha desse risco aqui embaixo. Legal. É isso que nós vamos estar provocando. Então, o futuro da contabilidade, o futuro dos contadores e empresas contábeis, é chegar nesse nível que sempre foi a parte que nós queríamos chegar, como contabilidade. Ser o consultivo, o consultor que tanto se fala hoje, inclusive, mas que ainda temos um pouquinho do operacional nesse cronograma da reforma tributária. Mas olha só que legal, você começar a chegar para os clientes e falar, olha, eu como contador vim te ajudar aqui, eu estou com a sua precificação pronta. O cliente vai falar assim, não, mas eu tenho a minha. Eu falei, então vamos comparar. Você tem a sua? Eu tenho a minha aqui, ó. Eu tenho a minha porque eu tenho esses valores, eu não sei se você compilou isso e isso. Vamos comparar e vamos ver qual que é a melhor. Imagine, com muito carinho, não é uma disputa, mas a gente começar a ajudar o cliente de fato. Cara, qual que é a sua estratégia? Esse cliente meu não tinha mais crédito no mercado. E não é porque ele estava com o CNPJ sujo ou o CPF. É porque o crédito que olhado por ele, pelo mercado, era olhado só como um cara assim, ele tomou crédito e a gente não consegue mais dar o crédito. Fiz toda uma compilação de fluxo de caixa, de pagamento, de o que ele tinha de equipamento já pago. Ele tinha mais de 80% dos equipamentos. Só que o crédito no mercado não dava crédito para ele. A hora que ele mostrou esse relatório, simples relatório, inclusive só assinado, mostrou para a Renault, para a Mercedes e para a Volkswagen, deram mais vans, porque sabiam que ele podia pagar. Inclusive, eu nunca tinha visto o Banco do Brasil sair da onde saiu, porque o Banco do Brasil nunca saiu de lugar nenhum para ir na empresa. Nesse caso, foi até a empresa dele para oferecer mais crédito para ele, porque ele tinha nenhum vínculo. Esse é o caminho da contabilidade. Com empresas contábeis sair. Agora, os escritórios, desmembrando um pouquinho aqui para finalizar. Escritório contábil vem de escrituração. Nós já saímos da escrituração há muito tempo. Já saímos do guarda-livro, do escritório, Que agora a gente é empresa contábil. Empresa. Por quê? Isso. Principalmente vocês. Tem recursos humanos, que o pessoal acha que é RHDP. Não, DP é uma coisa, gestão de pessoas é outra. Vocês fazem gestão de pessoas, vocês têm uma pessoa de gestão de pessoas, vocês têm uma pessoa da qualidade, vocês têm uma pessoa de vendas dentro do escritório. Todos os outros profissionais que vocês têm lá dentro, vocês estão treinando para que sejam, de fato, as pessoas especialistas daquele assunto. Isso é pensar como empresa. Empresa se pensa como um ecossistema. Isso é pensar como uma contabilidade de futuro. Então, quem não está pensando dessa forma, não vai ser uma contabilidade no futuro. Provavelmente vocês vão comprar muitas carteiras de clientes ainda por aí. Tomara. A gente está no final e
assim, recadinhos no final. Eu só vou dar um recadinho aqui para vocês. Leiam a última orientação legal sobre os procedimentos para a reforma 2025, finalzinho, com a nova nota, e 2026. Só isso, meu recadinho tá dado. Tá, deixa eu só dar um recado. A gente vai postar esse vídeo lá no YouTube, pessoal, para vocês, né? Vai sair alguns cortes aqui no Instagram também. A gente vai deixar o mapa da estratégia que o Ricardo comentou no meio da gravação no final desse vídeo aqui para vocês pegarem, darem um print, né? Quiserem usar as ferramentas e entenderem um pouco mais. Depois a gente vai deixar também os contatos do Ricardo aqui no vídeo para se alguém quiser entrar em contato com ele, né? Para vocês terem acesso a essas ferramentas que ele falou tanto da estratégia e poder, né, conhecer um pouquinho mais, né? É isso. E, Ricardo, seu último recadinho. Meu recado? Olha, que as pessoas possam olhar um pouquinho mais para dentro da empresa, da forma que eles estão hoje. Mas olhar um pouquinho mais não significa que eles estão de 1 a 10 numa escala. Não quer dizer que eles estão no 1. Mas que eles possam dar um passinho a mais, olhar um pouquinho para dentro. Eu tenho visto algumas empresas ainda não olhando para isso. E eu acho que dentro do nosso cenário hoje, não só tributário, econômico, mas a parte da gestão está mudando muito. A inteligência artificial chegou muito, a gente tem que dar uma olhadinha para ela. Realmente ela vai tirar algumas questões operacionais das pessoas, inclusive dos próprios empresários. E se eles não estiverem preparados para isso, vai dar algum bug ali no final. Então, que eles possam olhar um pouquinho mais para dentro da própria empresa, que foi o nosso podcast aqui, né? A provocação para quê? Olhem para vocês, olhem estrategicamente, com qualidade e com gestão. É isso aí, gente. Ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Bye, bye.